boa noite para você que está assistindo na reprise. Vou receber aqui as pessoas que estão ao vivo. Você adianta um pouquinho esse vídeo, tá bom? Que já já a gente começa. Então, vou receber as pessoas, receber todo mundo aqui, receber a própria Mônica hoje que vem conversar com vocês. E aí, você que está assistindo na reprise, adianta um pouquinho que já já, daqui a uns 5 minutinhos a gente começa. Boa tarde, Karine, Daniele, Fabi. Dona Mônica, você já está por aí, maravilhosa. Que legal, quanta gente. Gente, me falem de onde vocês estão falando. Hoje, eu vou colocar o tema da live aqui embaixo para quem for chegando. Pronto. Senhor do Bonfim, Bahia. Que linda, Karine. Estamos pertinho. Dona Noelle Gomes está por aí. Um cheiro em você, meu amor. Davi entrou por aqui nessa live. Deixa eu chamar a Moniquinha pra cá. Hoje a gente vai falar sobre essa doideira da cabeça. Eu não sei nem o que falar, porque é muito mais que uma crença, né? Oi, amiga! Oi, amiga! Tudo bem? Eu tô tão feliz que eu tô aqui com você. Eu queria abraçar, de verdade. Eu também! Sinta-se abraçada. Sinta meu abraço e um cheiro. Já a gente se abraça. Amiga, eu tava falando aqui que hoje a gente vai falar sobre essa nossa doideira, né, que a gente tem. Ontem eu tava até falando isso com as minhas alunas, né? Que de vez em quando, quem nunca sentiu esse negócio de assim, mas será que eu mereço mesmo isso? Será que isso tudo é pra mim mesmo? Nossa, mas será que eu quero mesmo esse negócio? Será que não vai dar muito trabalho? Aí, primeiro, eu quero te pedir para se apresentar para esse povo, falar o que você faz, o seu servir maravilhoso, essa sua lindez. Fala um pouquinho da sua luz, porque eu sou suspeita para falar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mônica Carvalho. E eu sou uma pessoa alegre, eu sou essa pessoa expansiva que tem um valor altíssimo de liberdade e contribuição. Hoje eu trabalho, né, o meu servir é através de ajudar mulheres no processo de transição de carreira. Foi um processo que eu mesma passei, né, fiz de uma forma muito inconsciente, mas deu certo no final. E hoje eu ajudo através desse olhar, né, como que a gente, através da reconexão com nós mesmas, podemos fazer qualquer transição nas nossas vidas, né? Não só na carreira, mas na nossa vida de uma forma geral, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, hoje o meu servir, a minha arte, ela tá muito, muito, muito conectada aqui, ó, com essa Moniquinha aqui, ó. Linda. Que gostava mesmo de falar, de estar junto com pessoas, de demonstrar essa alegria. E eu acho que tem muito a ver, né, amiga? Eu vi seus stories agora sobre a gente colocar a nossa arte, sobre a gente fazer uma linha mestra de tudo que a gente gosta e colocar isso no nosso servir com muito amor, com muito acolhimento. Então, o meu servir hoje, ele também vem desse lugar. E é essência pura, né? Eu acredito muito nesse movimento. Quando a gente vai se reconectando, a gente vai entendendo e a gente coloca isso para o mundo, a gente também inspira outras pessoas a serem melhores e se livrarem dessas amarras, né? Tanto na carreira, quanto na questão financeira. Então, eu estou aqui nesse lugar de ter um canal. Oi? Essa questão financeira e essa questão da carreira tem tudo a ver, né? Se conectam, é muito profunda essa conexão. Conta para as pessoas de onde você veio em relação à tua carreira e essa questão do dinheiro, como que era para você, principalmente nessa transição, nesse momento todo de mudança, como que foi para você? Sim, vou falar resumidamente a minha história, assim, o que acontece? Eu sou aquela menina que eu cresci ouvindo o meu pai falando assim, estude, se forme, tenha um diploma, entre numa grande empresa, se aposente lá. Foi essa a jornada do meu pai, né? O meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador e ele se aposentou realmente, né? Ele ficava grandes períodos da vida em poucas empresas que ele trabalhou, mas assim, grandes períodos, se aposentou numa grande empresa. E eu segui esse script. Então, o meu rolê foi estudar, ter um diploma, ir para o mundo corporativo e ficar lá.
né? Então, o meu sonho de vida, olha que louco isso, né, Ítala? Eu tô falando de um sonho de vida que não é tão distante. Eu tô falando de um sonho de vida, assim, de coisa de 8 anos atrás, 6, 7 anos atrás, mais ou menos, que eu galguei todos esses degraus, assim, né? Então, quero estar numa empresa melhor, quero ganhar mais. Então, eu mirava aquela empresa no mercado que eu atuava, que era o mercado da indústria farmacêutica. Então, eu era representante comercial na indústria farmacêutica. Eu trabalhei em grandes laboratórios, né, grandes multinacionais. E trabalhei, eu tenho acho que uns 18 anos quase de registro em carteira na CLT, né? E é muito louco pensar sobre isso, porque eu segui esse script, sempre mirando ali, não vou ganhar mais, e meu sonho de vida ele ia acontecer depois da aposentadoria, porque era essa a minha programação. As coisas vão acontecer quando a CLT me der um chute na bunda, por idade, porque foi o que aconteceu com meu pai, né? Então, quando ele chegou a uma certa idade, o mundo corporativo deu um pezão na bunda dele, ele começou a ter a vida dele de aposentado, né? E eu entendia que era isso a minha programação. Então, eu vou trabalhar no mundo corporativo e o meu sonho vai ser realizado quando eu tomar um pé na bunda da CLT. Ou seja, eu estava terceirizando a decisão da minha vida, do meu sonho, para quando eu não servisse mais para o mundo corporativo. Nossa, que pesado. Era pesadíssimo, né? Assim, uma coisa que, cara, hoje eu dou risada, mas parece até que a gente não consegue se identificar, né? Fala, nossa, mas eu pensava isso mesmo. E foi essa a minha programação. Foi essa a minha programação. E como era essa questão do dinheiro, Moniquinha? Principalmente, né? Porque o que acontece? Eu noto muito que as pessoas, quando estão nesse lugar de infelicidade, de seguindo o script, principalmente nesse lugar de seguindo o script, seguindo o que a sociedade pintou que é o ideal e tudo mais, que as pessoas tendem a se tornar mais consumistas ou não olhar para essa questão do dinheiro, porque sempre fica indo para aquele ponto do eu mereço, né? O meu chefe é um não sei o quê, e aí eu mereço, né, gastar o meu dinheiro e ter tudo que eu quero. Ou também vai para o outro lado, né? De eu tenho que poupar tudo, não posso, para escassez extrema de não posso gastar porque pode acontecer uma coisa a qualquer momento, meu chefe pode me demitir. Então tem esses dois polos. Como que era a tua relação lá atrás? Lá atrás era o seguinte, totalmente distorcida, né? Então eu mirava realmente naquela empresa que pagava mais, participava de um processo seletivo cascudo, entrava na empresa, ganhava mais. E eu tinha exatamente esse padrão. Eu trabalho tão duro, eu mereço ir para o shopping cantar o cartão de crédito, né? Então eu tinha exatamente essa visão de assim, já que eu só vou poder viver o meu sonho depois que a CLT me mandar embora, então eu vou cantar o cartão aqui e vou ser feliz agora, né? Meu Deus, sexta-feira. Chegava lá dia 15, dia 30, que era quando eu recebia, era o cartão de crédito cantando, né? E é engraçado isso, porque esse meu olhar, ele era realmente de fuga, assim, mesmo. Eu não queria olhar. Eu era aquela pessoa que eu abria a fatura do cartão de crédito, me dava um negócio, porque eu não tinha controle financeiro nenhum. E eu contava uma historinha na minha cabeça, Ítala, que quanto mais dívidas eu tivesse, olha que louco isso. Quanto mais dívidas eu tivesse, mais realização eu tinha, sabe? Mais realização. Então, a minha realização começou a ficar na dívida. E eu não era uma pessoa endividada, mas assim, eu adorava um boleto, adorava, né, ter aquela bíblia de um carnê. Exatamente. Então, assim, eu entendia que chegou um ponto, né, que eu falava assim, cara, tipo, tá tomando uma proporção, porque eu comecei a ganhar bem. E eu falei, se eu não entrar numa dívida aqui, esse dinheiro, eu não sei para onde ele vai. E aí foi em 2010, eu resolvi investir em alguma coisa totalmente inconsciente. Fui lá e comprei um apartamento na planta. Porque eu queria um carnê, eu tinha que ter um carnê para eu dar sentido para aquilo, né? Mas até dentro disso, até a história que eu vou te contar agora que você falou sobre essa questão, a minha relação com o dinheiro, ter o boleto, né, o carnê da casa própria, é algo que vem da minha ancestralidade.
E o que eu Total. quero te contar, que eu mandei para você hoje, né, um pouco antes da live, que eu estava pensando sobre isso daqui, foi algo que eu já sabia, mas veio uma consciência agora, veio um download muito grande. Foi que na minha família, a minha avó materna, a minha mãe e as minhas tias, do lado da minha mãe, as matriarcas, sempre cuidaram, fizeram a gestão financeira de forma inconsciente, mas sempre foram as mulheres. E aí eu entendi, eu falei, o que elas me ensinam a respeito disso, né? Comecei a pensar na história da minha avó. E a minha avó, com essa história de ter a casa própria, ela tem uma história que eu achava muito linda quando ela contava pra gente na infância, que o meu avô era pedreiro, e o meu avô recebeu o dinheiro de um pagamento, de um trabalho, de um serviço, e minha avó estava com aquele dinheiro em mãos. E meu avô estava trabalhando. E passou um cara, Ítala, na rua que minha avó morava, e falou assim, ó, esse terreno aqui tá à venda, a senhora não quer comprar, não? E ela falou, quanto é? Ele falou o valor, e ela tinha aquele dinheiro naquele montante ali na mão dela. E ela simplesmente pegou o dinheiro e entregou na mão do cara. Confiou, total. O cara poderia ser, né, um ladrão, sei lá. Gente, Ela entregou na mão desse senhor aí. E quando meu avô chegou do trabalho, ele falou, cadê o dinheiro, né? Ela falou, comprei um terreno. E os dois tiveram uma briga, um super imagina. conflito. Então, olha uma crençona vindo aí, né? Um padrãozão relacionado ao dinheiro, ao conflito, a ter as coisas e trazer conflitos, a trazer. Será que a gente merece mesmo ter uma casa própria? Será que é para nós? Porque eles sempre foram muito humildes. Então, o meu avô e minha avó tiveram uma briga, que ela conta, porque eles não tinham dinheiro para o próximo mês. Então, eles vão ficar 30 dias sem Sim. comer. Então, eles tiveram que ter ajuda, né, dos tios da minha mãe, né, dos irmãos da minha avó, que moravam perto, e eles iam comer lá. Então, eu não sei se eu estou lembrando de todos os detalhes, mas basicamente a história foi essa. A história da minha mãe também é a mesma coisa. Quando ela casou com meu pai, ela queria casa própria, né, porque quem casa quer casa. E aí o meu pai, né, sagitariano, Ó, você igual não tudo. xinga o sagitariano, não. Não, meu pai é a pessoa mais do bem que eu conheço. E ele, não, eu vou vender esse carro, eu vou te dar uma joia, meu amor, e tal. Ela, não, vai vender carro, vai dar joia nada, vai vender, vamos comprar uma casa. Então, isso vem sempre muito forte, né? Então, eu comecei a buscar, dentro dessa história, dessa linhagem forte aí, feminina, que elas me ensinaram a coragem. Mas que a partir de agora, eu escolho essa coragem com consciência, sabe? Então, eu entendi, assim, até tô me emocionando, porque eu tô aqui na minha avó, me gote interna, amiga. Aqui tá liberada, aqui você tá em casa. Amiga, Sim. quando foi que veio essa necessidade interna de mudar a sua relação com o dinheiro, de trabalhar com ele de uma forma diferente? Como que Sim. surgiu isso? Então, na verdade, foram conjuntos de situações, né? Então, eu entendi que, primeiro, quando eu fui fazer a minha transição de carreira, eu entendi que eu precisava me preparar financeiramente, porque eu não podia e nem queria, na verdade, eu precisava de um lastro ali para eu segurar essa decisão da transição. Então, eu comecei a olhar para isso quando eu fui fazer a minha transição de carreira. E aí o que aconteceu foi melhor do que eu esperava, porque eu fiz um planejamento bem consciente, assim, eu poderia ter investido dinheiro, poderia ter feito milhares de coisas, mas eu fiz do meu jeito, o nível de consciência que eu tinha naquela fase. Essa foi uma virada de chave, de olhar para isso, de me preparar para isso, de ressignificar o meu trabalho, de onde estava vindo o meu dinheiro, né? Dar um outro olhar para aquele trabalho, entender que ele não fazia mais sentido para mim, mas eu não podia, não ia ser escrava dele, eu estava me libertando, mas para eu ter essa liberdade eu precisaria olhar para o dinheiro de uma outra forma. E esse foi um ponto. Então eu fiz lá o meu planejamento do jeito que deu e consegui fazer a minha transição, as coisas fluíram até melhor, porque a empresa acabou fazendo a minha demissão, então eu tive um upgrade aí do meu colchão financeiro. Então, esse foi um ponto. O segundo ponto, amiga, foi quando eu recebi lá do FGTS uma grana
E eu olhei para a questão da minha dívida com o apartamento financiado. E quando eu olhei para esse dinheiro do FGTS e eu vi o financiamento, eu falei, eu vou fazer uma negociação. Então eu fui lá na Caixa, conseguimos negociar e eu quitei esse apartamento. Ai, que bem. E foi bem doido isso, porque olha só, eu tenho isso assinado pelo meu pai, pela minha mãe e por mim. Em 2015 eu fiz uma carta e eu falei, em 3 anos esse apartamento estará quitado. E eu falei para o meu pai e para minha mãe assinar e eu assinei. E, pasme, é muito louco, porque na hora que saiu a documentação de quitação do apartamento, era praticamente assim, um dia depois de 3 anos atrás, tipo, sei lá, 10 de outubro de 2018, e o contrato que eu falei para minha mãe e meu pai assinarem foi em 2015. Então, eu manifestei isso. Eu comecei a perceber que esse novo olhar para o dinheiro, ele estava me trazendo outros frutos, outras realizações, sabe? Que eu não precisava mais ter a realização através da dívida e nem do conflito, né? Então, o conflito de entender que eu sou merecedora, de entender que a minha realização não precisa ser através de dívida, que não precisa ser através de briga, de conflito. Mas, como o que não é visto não é curado, a questão do conflito, das discussões, não estavam sendo olhadas, porque eu queria ignorar, queria jogar aquilo para debaixo do tapete. Era uma escolha minha na fase. Eu e meu marido, a gente começou a meio que se bicar por conta de dinheiro mesmo, né? E ele já estava começando a estudar sobre finanças, e ele me mostrava e eu falava, não, eu acho que não precisa nada disso não, eu nunca precisei, estamos aí realizando as coisas na vida, né? Aquela coisa. Mas eu entendi, amiga, que eu tinha muita crença, né? Então, eu talvez não estivesse preparada para olhar, né? Então, foram várias fases, assim, de... Entrou uma ligação aqui, desculpa. Ah, tá, Marina. E aí, essas 3 fases de olhar realmente para isso, e esse despertar, convivendo realmente, né, com uma pessoa que eu amo, que já está olhando para isso, que já tem uma nova consciência, eu falei, poxa, é verdade, se ele tem essa outra consciência, eu quero acompanhar isso também, porque eu sei que vai ser para os dois, né, não é algo que é para um ou para o outro. E aí, eu até tentei estudar outras formas, mas não rolou, porque o meu negócio é cura, é olhar para coisas mais profundas, né, amiga? Que é o teu servir. Né? Fica a dica. É. E, E foi amiga, isso, assim. mas nesse processo de realmente se reconectar e entender o que estava por trás de todo esse movimento, o que você vê hoje olhando para trás, né? E dentro do processo, na real, ainda, o que você vê como os teus maiores desafios? Porque geralmente esses desafios eles se apresentam na vida de outras pessoas também. E aí, como nossa grande ideia aqui é inspirar essas outras pessoas que também têm um jeito, que dá para fazer diferente, o que você vê na sua jornada, os principais pontos de desafio que você teve que, claro, mudar alguma coisa, ter ali uma virada para conseguir outros resultados. Você consegue perceber isso? Quais foram esses pontos de maiores desafios? Sim, desafio, na verdade, foi olhar para essas questões internas mesmo. Porque eu era muito cheia de colocar a culpa em todo mundo, sabe? Era a culpa da empresa, era a culpa do financiamento, do juro. Nunca eram as culpas das minhas escolhas, né? Nunca era a autorresponsabilidade, estava passando longe. Então, assim, esse foi um grande desafio. E eu acredito que qualquer mudança que a gente quer fazer, qualquer nível de consciência mais elevado, coisas que a gente quer evoluir, a gente precisa bater no peito e colocar autorresponsabilidade. E com muita amorosidade. Hoje eu consigo enxergar isso, que pode ser algo muito mais leve. Porque até nos exercícios, né, do Prosperidade Máxima, amiga, eu percebi que tinha alguns que eu senti até reações no meu corpo, porque tinha muito essa questão do será que eu sou merecedora mesmo? Será que eu não vou ter, né, abrir me expandir, crescer financeiramente, ser próspera e vai voltar conflito? E eu sou uma pessoa good vibes, eu não quero conflito, sabe? Tipo, eu fujo, né? Eu pago para não ter conflito, aquela coisa, eu crençona aí também, pago para não ter conflito. E é exatamente isso, assim, eu acredito que é muito esse trabalhar o interno.
esse lado emocional, porque, na verdade, o que eu sinto disso é que o desafio de lidar com finanças é cura de relações. Cura de relações. E aí pode ser com nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nossa avó, nosso chefe, nosso Com a gente trabalho, mesmo. com a gente mesma, exatamente. Então, assim, em alguns momentos, eu sentia. Quando a primeira vez que eu fui fazer uma viagem internacional, eu chorava, assim, de agonia, não era de emoção. Porque eu olhava, né? A primeira viagem internacional que eu fiz foi para Disney. E era um sonho de criança. E não era, eu sentia que não era de emoção, porque eu olhava e falava, meu Deus, eu tô, tipo, nesse lugar, sabe? Nesse mundo mágico de infância. E isso aconteceu não só nessa primeira viagem. Algumas viagens eu sentia um desconforto relacionado a merecimento. Mas hoje eu tenho essa consciência que o que eu senti era relacionado a merecimento. Isso Não, foi não com era com quantos aquela anos? coisa. Quantos anos, mais ou menos, Moniquinha? Eu fiz com 25 anos a minha primeira viagem internacional, sabe? E aí você E eu não escolheu, tinha, foi, né? foi você que pagou a viagem, Fui eu que tudo. paguei, sim, fui eu que Olha paguei, que né? Me forte, baldei, amiga. né? Foi aquela coisa maluca de assim, nossa, meu Deus, não acredito que eu tô aqui. E é claro que em muitos momentos, né, como eu tô dizendo aqui, eu olhava assim, eu falava, eu tô pertencendo a esse mundo, que para mim era um mundo muito distante. Toda a história do meu pai, da minha mãe, de muita simplicidade, de muita humildade, Ítala, fizeram essas raízes realmente de merecimento ficarem muito fortes, assim. Tipo, Eu te será que eu entendo, mereço? eu te entendo muito. Muito E é mesmo. isso, mas eu acredito. Pode falar. Pode falar. Não, amigo, pode falar, desculpa. O que eu mais percebo, assim, mudanças que estão, na verdade, virando aos poucos a chave desses desafios, é eu olhar para a minha prosperidade hoje, olhar hoje e falar, caramba, eu sou merecedora mesmo. Puta, que casa linda, que casa gostosa, que vista boa que eu tenho. Eu sou muito merecedora de ver esse céu azul, sabe? Mas pelas coisas do simples, que eu sempre tive, na verdade. Eu sempre tive esse poder contemplar, sabe? Eu sempre tive. Mas o fato de colocar a visão de riqueza ser muito distante, sabe? Ah, sempre estudei em escola pública, escola particular não é para mim. Então eu via meus amiguinhos lá que iam para a escola particular e eu falava, nossa, escola particular, não, esse mundo não é meu. Então, o tempo todo hoje eu me trabalho, sabe? Então, assim, se eu vou comer num restaurante legal, eu falo, nossa, que delícia, esse lugar é para mim, eu faço parte disso daqui, sabe? Mas até nas coisas simples. Se eu puder comprar um copo bonito, outro dia eu comprei uma xícara de café que eu achei maravilhosa, eu comprei uma xícara. Mas eu falei, eu vou tomar nessa xícara, porque essa xícara é muito linda, eu quero tomar café nela todo dia. Que lindo. Então é assim, sabe? Eu acho que são nas pequenas coisas que a gente vai virando essa chave a respeito do merecimento, a respeito do desafio de lidar com o conflito. Eu posso mudar isso e falar, nossa, quando eu tenho dinheiro, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho leveza, sabe? Então hoje eu consigo ver e eu ressignifico muito essa minha trajetória quando eu comecei a ganhar muito bem, que estava tão distorcida, mas eu consigo acolher com amorosidade, no sentido de, tudo bem, eu fiz as melhores escolhas que eu pude, eu vi que bolsa cara não me traz felicidade, mas para quem traz está tudo bem, porque eu, né, fiz uma mudança de casa recente, desapeguei, vendi um monte de coisa, teve coisa que eu doei. Então eu comecei a perceber que um mundo de riqueza que por muito tempo estava distante e em algum momento eu consegui, ele faz parte de mim, mas o que realmente é essencial para mim, sabe? Eu tô lembrando aqui, eu tô quase chorando ouvindo também a sua história, porque eu me identifico muito com esse lugar, né? De eu não mereço e tal. Você já conhece essa história, mas para mim estar, por exemplo, em meios de pessoas, principalmente sulistas, né? Pessoas do sul, sudeste, e nesse meio de tanta prosperidade que a gente vive aqui nos masterminds e tal, eu me lembro muito de uma conversa com o Felipe Suri,
eu conversando com ele, assim, quando eu tava no Rio, e eu no carro dele, a gente indo pro shopping jantar, assim, a galera toda do Mastermind, da Paula Abreu na época. Isso em 2019, eu dizendo assim, Fê, eu me sinto tão por fora aqui. Parece que isso aqui tá tão distante da minha realidade, porque só tem gente com sotaque diferente do meu, porque as pessoas são famosas, assim, cheias de dinheiro, não sei o quê. E eu juro que eu sentia uma angústia no coração, que assim, até lembrando disso, dá vontade de chorar de novo, porque os lugares que a gente vai criando mentalmente, né, de que a gente não está ali, de que aquilo não é para a gente, para nós, simplesmente porque um dia a cultura criou isso. Então, assim, é muito forte e eu te entendo super nesse lugar. E tô aqui também fazendo os meus processos aqui dentro enquanto você estava falando. É muito forte. Amiga, muito forte eu falei, essa live com a Ítala hoje me trouxe uma cura gigantesca, assim, só o fato, nem a gente nem tinha entrado aqui, nem tinha entrado ao vivo, mas só esse download que eu tive aqui da minha avó, porque eu vejo, né, você fala muito sobre como você fala direcionado para as mulheres, para nós, os nossos ciclos, e eu tenho percebido isso cada vez mais, né, eu já fazia a minha mandala, e eu tenho percebido isso cada vez mais. Já fiz minha lição de casa maravilhosa, né? Da minha lua minguante. Já renegociei. Amanhã é dia de planilhinha. Tá tudo bem. Mas eu fico pensando, assim, que essas questões, a prática, para mim é muito mais fácil, sabe? Incluir. Agora, esse lado do pertencimento, Cara, para mim, sim. Eu tenho o WhatsApp do milionário no meu WhatsApp aqui. Se eu quiser falar com o milionário, eu tenho aqui. Você entende? Então, é perto agora. Tá perto, sabe? E eu acredito muito nisso, assim. Quando a gente tá muito dentro da nossa essência, a gente... Eu, pelo menos, né? Eu tô sentindo muito isso, assim. Não existe um deslumbramento mais. Eu consigo contemplar. Eu contemplo. Então, por exemplo, eu fui pra tua terra, né? Na verdade, você não mora, né? Em Maceió, Maragogi, você não mora. Você mora na Bahia, né? Mas você mas é minha terra. é de Alagoas. Sou de Alagoas. Você sabe que a gente foi fazer uma viagem. Eu falei, né, pra você que eu mergulhei, né? E mergulhar era um dos meus sonhos de criança. Mergulhar era um dos meus sonhos. E quando eu realizei que eu voltei, né, de lá de baixo, do fundo do mar, e eu comecei a chorar copiosamente, um dos meus choros foi, cara, eu consigo realizar sonhos. E o que é um mergulho? Tipo, tem um custo, beleza, para você fazer o passeio. Mas foi uma coisa, assim, muito além do dinheiro. Muito além do meu. Eu não preciso fazer dívida. Eu tenho paz, eu posso fazer, eu escolho fazer. Porque isso faz sentido para mim. Então, eu vejo muito isso, assim, esse novo olhar que a gente pode ter com essas finanças nova era, conectado com o que é essencial, com o que realmente traz felicidade para a gente. Não como fuga, não como deslumbramento, mas como essência real. E o dinheiro, ele é um facilitador. É lindo, hoje eu consigo falar isso, sabe? Porque o que eu ouvia era dinheiro é sujo. Lava a mão. Lava a mão pra você mexer com o dinheiro. Então... amigo, olha eu aqui. Eu tinha até preparado aqui uns lencinhos que eu ia derramar. Normal das nossas conversas. Tudo bem, né? Normal. Mas eu concordo mais com isso. E eu queria saber de você hoje como que você vem construindo esse outro olhar, né, para as finanças e principalmente essa questão do investimento, porque gerar você já entende que é capaz de gerar, mas pegar isso e gerenciar, multiplicar, né, entrar nesse outro patamar de dinheiro, de fazer dinheiro que a maioria de nós desconhece, né? A maioria mesmo, assim, eu acho que 90% da minha audiência fala isso, assim, ou que não conhece ninguém, ou que quem conhece, isso não é pra mim. E como que você se sente nesse outro lugar? Como que tá sendo pra você esse reconhecer investimentos e esse outro lugar? Sim. Bom, faz 2 meses, né, que eu entrei na tua turma. Foi em dezembro, né? 2 meses, dezembro. Isso. E eu estou, assim, vivenciando todo o passo a passo e, tipo, realmente sentindo e experienciando, sabe? Eu tô fazendo
muito no meu tempo, mas o que eu já posso te falar aqui, te adiantar, mesmo com o processo em andamento, é que muitas coisas já mudaram no sentido de reorganização. Eu já separava, né, finanças pessoais e da empresa, mas Rita, ela tem um ponto que eu nem sei se eu comentei contigo, que foi muito importante para mim, é que a gente realmente tomou uma decisão. Então, o apartamento que era financiado, quitado, ele está sendo vendido e será investido. Você Então, falou. essa coragem, essa confiança, ela está brotando muito forte para realmente ir para esse novo passo, assim, sabe? Para ir para esse novo patamar. Porque eu ainda trabalhava muito em mim, né? Quando meu marido falava sobre investimentos, eu tinha aquela coisa assim do, será? Né? Mas hoje o que eu consigo perceber é que é totalmente possível. E você mostra com muita habilidade, com muita didática, que é tranquilo, que está na palma da mão e que a gente tem conhecimento é poder. E cada hora que a gente investe e sabe o nosso principal motivo, né? A nossa tem nitidez de onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos de vida. Então, eu e meu marido, a gente tem essa coisa da liberdade muito forte. A gente quer viver uma experiência de nômade digital. Então, o dinheiro investido, ele vai contribuir, né, para isso, né, para esses sonhos também, para esse estilo de vida. Então, a gente tem muito alinhado as coisas que a gente quer, e isso é muito importante, e o investimento, ele vai ser a ferramenta. Então, a gente vai ali colocar nos lugares que tem que colocar e vamos gerenciar, mas é algo que eu estou construindo realmente, a confiança já está bem enraizada de que é possível, sabe? Que eu não preciso hoje ter dívida, eu posso ter investimentos, eu posso ter o dinheirinho lá maravilhoso, multiplicando, né? E sendo abundante. Então, hoje eu consigo ter essa visão, né? Eu consigo realmente entender que é possível, que é conhecimento, é dedicação e disciplina. Assim como tudo que a gente quer conquistar na nossa vida, né? Se a gente parar para pensar as nossas conquistas, elas tiveram realmente essa força, essa disciplina e a dedicação. Eu sou meio. Eu não curto muito a palavra esforço. Eu gosto de dedicação. Esforço, acho que é força, eu já pus muita força no braço. Ontem eu aqui com o Vinícius, a gente estava escrevendo umas cópias de e-mail, né? Para quem não sabe, é tipo o texto do e-mail, né? Para quem tá aí não entendeu o que a gente tá falando. Aí ele estava escrevendo, aí ele foi ler para mim, né? Que ele que faz aqui na empresa, essa é uma função dele. Ele estava escrevendo, ele terminou, eu fui ler para ver se eu aprovava. Aí eu disse, na hora que ele falou esforço, eu não, esforço não. Troca essa palavra. Tá bom, é o que então? Dedicação, a mesma coisa que você falou. Dedicação. Coisa. Muito conectado. Eu concordo. Não precisa ser com a força do braço, né? Não precisa esforço, não precisa. Eu acredito muito que, sim, disciplina e entusiasmo, dedicação para aquilo que você quer fazer, né? E ontem até eu estava conversando com as minhas mentoradas, falando sobre o como eu tô ressignificando coisas que a gente não gosta muito de fazer. Tem coisa no negócio que a gente não gosta muito de fazer. E eu percebi que eu ia lá na Contabilizei fazer a parte da contabilidade, tirar relatório e tal, e eu teve uns dias assim que eu tava entrando meio, ai, que saco. Aí eu pensei, eu falei, não, vamos mudar essa vibe aqui. Vamos entrar e fazer as rotinas que tem que ser feitas com alegria, porque se eu tô olhando para contabilidade é porque o meu negócio está faturando. Então, poxa, são pequenos ajustes que a gente faz. Pequenos ajustes, mas são pequenos ajustes com grandes mudanças, assim, eu consigo perceber muito isso. Perguntar isso agora, Moniquinha, porque assim, eu estava ontem conversando com as alunas da tua turma, do Prosperidade Máxima Turma 5. Aí a gente tava na mentoria ao vivo ontem, né? Eu tava conversando com elas, dizendo que eu sou tão humana quanto elas e que eu tenho as minhas cracas, né, e tal, e atinjo aqui, e chego nas minhas crenças também, que eu tenho, todas temos, né? E aí eu tava falando com elas e tal, de um fato que aconteceu, de uma coisa que eu preciso superar. E aí a gente tava conversando sobre essas curas e tal. Como que você lida, amiga, com isso? Quando você identifica uma crença, quando você identifica um platô, o que você hoje usa de ferramenta para superar isso, para mudar, para ressignificar, para aceitar, para transmutar? Primeiro, hoje eu tenho a humildade de pedir ajuda.
tenho a humildade de procurar mentores, de procurar, no teu caso foi você, né? Você é minha mentora de finanças. E eu também, eu gosto de ouvir o outro lado também, sabe? Então, por exemplo, se eu identifico algo em mim e eu trago muitas vezes para o meu marido, falo, vamos conversar sobre isso, porque eu não sei o que está acontecendo, se é uma coisa aqui. Então, falar sobre isso, colocar isso para fora. Muitas vezes, quando eu estou colocando para fora, eu já percebo que eu estou vendo de outros locais, assim, sabe? Então, eu consigo enxergar outras facetas de uma realidade que eu estava fixa ali. Então, é conversar com pessoas que eu confio, procurar mentores e pedir ajuda de terapia, maravilhoso. Então, eu peço mesmo, eu sou a pessoa que hoje, se você pegar ali o meu extrato, vai ter desenvolvimento pessoal, tá no topo. Então, com certeza, você vai me conhecer pelo meu desenvolvimento pessoal ali, pelo meu extrato, né? A fatura, quando mostrar, é isso. Então, eu invisto muito nisso e acredito que é o que realmente é uma das formas do dinheiro girar, porque quando eu me torno melhor, eu sirvo melhor e assim vai. Então, eu me abro para essas curas. E muitas vezes também, Ítala, até vou te mostrar aqui, eu estou fazendo um diário mesmo, assim, né? Eu já fazia morning page, aí eu dei uma parada, e aí com prosperidade máxima eu voltei. Então, eu estou fazendo esse acompanhamento de emoções. Para a questão financeira, eu estou acompanhando, fazendo um diário com a mandala lunar, juntos. Ai, que lindo! Então eu estou fazendo essa morning page, assim, esse diário mesmo para eu entender as minhas emoções e também estou colocando a questão financeira junto. Então, por exemplo, eu tive que fazer, né, acabar com uma parceria. Então eu tive que olhar para isso porque vai entrar uma outra parceria no lugar. Então, como que eu me sinto a respeito disso? Então, eu estou me investigando o tempo todo também e me observando, sabe? O que é essa questão que você falou de colocar pra fora, que é o que a gente faz nas Morning Money Pages, né? Cara, isso traz. Você tava falando aqui, eu já tava pensando em uma coisa que eu tava pensando esses dias, entendeu? Aquelas que já vai caindo as fichas tudo, né? E assim, é tão. Na verdade, a terapia muitas vezes é isso, né? Você vai falando, você mesmo vai racionalizando a coisa, entendendo? Não, aquele negócio que eu tava falando que era tão ruim, nem é tão ruim assim, né? Exato. Então, e é um processo para todas nós, né? Eu acho que, principalmente nós mulheres, nós temos uma coisa muito profunda para ser curada com o dinheiro. Amiga, a gente tava falando de como a gente trabalha, né? De como a gente percebe o que está acontecendo e aí Ops, diz, não, pode brincar aí com seus filtros. E não, aí, é que eu meti aqui, eu fui colocar outra coisa, entrou um filtro doido aqui. Pode falar. E aí a gente vai atrás da cura. Aí a gente tava nesse ponto. Conta para o pessoal como que você faz esses seus movimentos. Sim, eu acredito muito que pelo menos para mim, faz sentido ser um movimento diário de cura. Então, eu percebo que em alguns momentos, né, falando aqui de ciclicidade feminina, então eu entendo muito mais hoje o meu corpo, como eu funciono, quando eu tenho pensamentos que são mais obsessivos, quando eu tenho aquela coisa de, né, como uma boa escorpiana, entrar lá embaixo do buraco e ficar na toca, então eu sinto isso, eu respeito, e eu acredito muito que só esse respeito, ele já é uma forma de cura em vários níveis, né? Primeiro, uma cura da minha relação comigo mesma. Eu fui essa pessoa que tive uma visão distorcida de me dar demais, de me doar demais, de, né, ser aquela coisa, tô dando sangue pela empresa, né? Então, eu tive muito esse padrão enrustido em mim. E quando eu fiz a minha transição de carreira, eu olhei para isso com muito mais amorosidade. Eu entendi, pô, esse padrãozinho aqui, que era doente, né? Eu estava realmente doente, ele não fez sentido para minha vida. E não é empreender de uma forma distorcida que vai fazer sentido. Então, hoje, o meu cuidado e a minha autoobservação é diária. Não é só com a questão financeira. É com os meus limites, é com a minha entrega, é onde eu posso ser melhor para os outros e para mim. Então, é olhar, né? Então, assim, você falou sobre curas. Eu acionei a semana passada uma constelação familiar, já passei por
várias terapias aí com a No, com pessoas que eu sei que já trilharam e têm visões diferentes sobre esse aspecto, sobre esse fator cura. E a cada pessoa que chega como auxiliar, como canal para isso, traz algo muito valioso. Então, hoje eu consigo enxergar que o dinheiro, olhar para o dinheiro, ter ali as minhas finanças sagradas, que vêm através do meu trabalho, da minha hora, do meu servir, proporciona essa cura. Então, hoje, eu consigo, sim, mesmo que não tenha ali, né, uma terapeuta me auxiliando, eu faço esse movimento diário, Ítala, diário, sabe? De escolhas conscientes, de olhar para o meu estilo de vida de uma forma mais consciente. Então, é claro, né? Não é uma vida perfeita, nem é essa a minha pretensão. Mas é uma vida que faz sentido para mim cada vez mais. É E são isso. pequenos passos. Porque o que eu percebo, né? As pessoas às vezes se enganam e acham que a gente tem que dar uma virada de 360 graus na vida para falar que mudou. E na verdade a mudança ela é diária. É diária, é regar todo dia ali a plantinha, porque a semente só vai nascer se a gente regar todo dia. E a semente interna é a semente de tudo que a gente quer ver florescer e prosperar e dar bons frutos na nossa vida, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu escolho o meu estilo de vida de ter o privilégio de ter 3 horas só para mim do meu dia. Só para mim, de acordar às 6 horas da manhã e até às 9, estudando, ouvindo música, meditando, fazendo minhas morning pages, morning rich pages. Adoro. Então, eu tenho esse privilégio que eu conquistei, porque foi uma vida que eu desenhei que faz sentido para mim. Então, eu olhava, quando eu estava lá no mundo corporativo, eu trabalhava dirigindo o dia todo, né? E aí eu passava numa avenida que tinha um parque, assim, lá na cidade que eu morava, e eu via as pessoas correndo no parque 10 horas da manhã e eu falava, gente, que vida é essa que essa pessoa tem que eu quero? Eu quero essa vida aí. 10 horas da manhã tá correndo no parque. E hoje a minha vida é essa. Então, são coisas muito simples, mas que é um cuidado diário que eu tenho. Porque eu sei que o meu. Quando eu vou pro pêndulo, né? Quando eu saio do meu eixo, eu sei que eu vou pro workaholic, que eu sou aquela que quer fazer tudo, eu sou muito mão na massa. E isso me leva para um extremo de ansiedade. Então eu me cuido todos os dias para não. Ali, tem hora que dá uma escapada, né? Mas aí a gente Mas volta. dá pra todo mundo, né? A gente Exatamente. vive. Eu tive esse insight outro dia durante a yoga, de que a gente equilibra no desequilíbrio, né? Exato. Então, assim, não existe isso de, minha vida é equilibrada e aí tudo perfeito, né? Dá essas oscilações, a gente vai fazendo ajustes e aí também melhora, né? Porque é mais o gráfico do crescimento não é assim, né? Aquele gráfico assim. É aquele gráfico assim. Exatamente. Então, Exatamente. a gente cai no buraco, aí a gente entende que a gente volta mais rápido, que não é porque a gente caiu que acabou. O meu mundo caiu. Né? Não é Não, porque a live caiu que o meu mundo caiu. Você já entende, né? O que antes, gente, o que antes, né, no começo, quando a pessoa começa aqui a dar aula no Instagram, a live cai, você, meu Deus, morri, que vergonha, não sei o quê. Caiu, caiu, volta, pronto. A pessoa gente, é a volta mais realidade, né? rápido, né? Então, Exatamente. a gente vai aprendendo, eu acho que a manter esse Sim, equilíbrio, a viver, acho que é para tudo. com certeza. Amiga, gratidão por essa cura, que live rica, que live maravilhosa. Eu vou deixar as duas partes salvas no IGTV para quem quiser assistir depois. Vi aqui também, né? E quero saber para quem estiver assistindo depois, até para quem estiver assistindo agora mesmo, colocar. Vocês estão assistindo agora, coloca aqui no chat, né? Quem está assistindo depois, coloca no comentário o seu momento Sim. uau, aquele momento que mexeu com você aí também, comigo mexeu muito aqui, vocês viram que eu fiquei marejada aqui, vou terminar a aula e vou ficar ali fazendo uns EFT. Eu também, amiga, pensei que não. Já vou tomar minha água solarizada, já vou fazer minhas coisas. Liberar umas coisinhas aqui, porque já vi outras coisas também. Então, somos todas iguais, estamos todas no mesmo barco. E, amiga, eu queria pedir para você deixar uma última mensagem de inspiração,
né? Estamos no ramo da inspiração, então deixa uma frase de inspiração para essas mulheres que ainda não estão acreditando que é possível ser diferente ou que é possível mudar, ou que é para elas também, né? Como foi a live de hoje sobre isso. Então, para quem está achando que essa vida não é para mim, Sim. isso é demais, né? Eu não mereço, qualquer coisa do tipo. O que você tem aí de mensagem de coração para partilhar? Eu acredito que o que tem feito muito sentido nessa minha trajetória é esse um passinho a cada dia, sabe? Da gente colocar pequenas doses de merecimento, de leveza, olhando para as finanças, para as nossas conquistas, para tudo aquilo que a gente quer fazer, para os nossos objetivos, mas colocar todo dia um passinho, sabe? E reconhecer isso. Eu fiquei tão feliz que semana passada eu consegui reduzir a conta do meu telefone pela metade do valor. Eu falei, olha só, isso é uma pequena vitória, eu preciso reconhecer, porque ficou tanto tempo sem eu olhar. Então, são essas pequenas vitórias, sabe? Sei lá, o que te traz uma visão de merecimento para o seu dia hoje, para a condição que você tem hoje? É colocar um brinco diferente, coisas pequenas, sabe? É tomar uma água numa taça bonita que você está guardando aí para, sei lá, para quem vier na tua casa. Então, essas pequenas doses de merecimento, sabe? Gotas diárias de merecimento e valorizar as nossas vitórias, que eu acredito muito que essas pequenas vitórias do passinho diário ali, de todo dia, você olhar para um aspecto diferente e reconhecer isso como uma vitória é o que gera entusiasmo para você continuar na dedicação e seguir na direção dos seus objetivos. Então, eu acredito que nesse um passinho por dia, sabe? Acredito muito nisso. Lindeza. Gratidão, amiga. Gratidão a você. Parabéns por isso. Gratidão pela sua partilha, por você ter vindo aqui, se dispor a contar um pouco da sua história. Eu tenho certeza que gerou muito valor para quem estava na outra, para quem estava nessa, para quem passou por aqui. Que agradeço por isso e não vejo a hora de te encontrar de novo. Gratidão, Ah, amiga. logo mais a gente está junto. Eu sou muito grata pelo convite. Obrigada pelo espaço em compartilhar minha história com tanto acolhimento, que eu sei que é muito teu isso, é muito cheiro de Rita lá. Então, muito obrigada, amiga, por tudo, por todo o ensinamento, pelo seu serviço.
Você sabe que eu não canso de te agradecer, que eu sou sua fã. Muito Querida, obrigada. te Valeu, amo. galera. Um Cheiro. beijo. Tchau, tchau. Bom Tchau, fim de tchau. semana para todo mundo aí. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.